Porque nessa noite Deus tem uma palavra especial em nossos corações. Aleluia, glória a Deus. E o título dessa mensagem é este: não tenha medo da provação. Glória a Deus. Diga assim, igreja: não tenha medo, da provação. Fala aí, mãe, com alegria, com determinação. Fala usando uma palavra profética. Diga: não tenha medo, da aprovação. Então vamos lá. Evangelho de São Marcos, capítulo 8, a partir do versículo de número 22. Glória a Deus. Quantos acharam? Diga amém. O versículo 22 do capítulo 8 de Marcos diz assim: e chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou para sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Diga assim, ó, não entres na aldeia. Não entres na aldeia. Mais uma vez, não entres na aldeia. Amados, não se assente ainda, vamos fazer mais uma oração e aí a gente entra na palavra. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui está a tua igreja congregada, aqui está a tua igreja, ó Pai, reunida para ouvir a tua voz. Os louvores, Senhor, foram para exaltar o teu nome. As orações, ó Pai, e as súplicas foram, Senhor, para buscar em Ti refúgio, bênção. Mas agora, Senhor, é um momento especial em que a Tua igreja, Senhor, se coloca diante de Ti e diz: eu preciso ouvir a Tua voz, eu preciso da Tua direção. E em nome de Jesus, ó Pai, que o Espírito Santo, que Ele direcione, que Ele fale conosco agora através da unção de poder em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode se assentar. Em nome de Jesus. Nós chegamos num tempo, preste atenção, igreja. Deus está falando. Deus, nessa noite, te trouxe aqui, não foi em vão. Nós não estamos aqui para brincar de igrejinha. Nós poderíamos estar realizando várias atividades. Poderíamos estar assistindo televisão, poderíamos estar reunidos com a família, mas escolhemos estarmos aqui na casa de Deus, na presença do Senhor. Escolhemos isso porque ardeu dentro do nosso coração uma chama do Espírito Santo do Senhor e nos trouxe até aqui. E o mais difícil, creio eu, foi chegar até aqui. Porque na medida que nós chegamos aqui, o anjo do Senhor já se acampava neste lugar. O Espírito de Deus já acendia o seu fogo aqui neste lugar. E Deus te convida agora para se assentar na mesa com Ele. Então fique atento à palavra, absorva, se alimente, fortaleça, porque os dias são maus, mas Deus continua bom, poderoso, benigno. Deus continua gracioso, Deus continua derramando dos céus da tua unção de poder, da tua graça. Louvado seja Deus. E chegou o tempo em que a igreja, o crente, precisa entender a diferença entre provação e tentação. A provação, ao contrário de que muitas pessoas imaginam, tem muitos que tentam fugir da provação, tem muitos que choram e gemem na provação, tem muitos que rejeitam a provação, tem muitos que não entendem a provação, não entendem por que é que Deus permite que ele seja levado a ser provado. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite:
ser provado. Não tenha medo quando a luta vier. Não tenha medo quando as pessoas começarem a te medir, talvez por uma atitude, talvez por um gesto. Quando as pessoas começarem a dizer algo não muito bom da sua pessoa, fique em paz, fique na presença de Deus. Quando vier a enfermidade, quando vier a adversidade, quando vier as lutas, eu quero dizer uma coisa para você, tudo isso vem, toda esta adversidade vem para te promover, para que você cresça, para que você possa se firmar na graça de Deus, para que o Senhor possa te provar, e depois de te provar, Ele possa aprovar a ti como um homem de Deus, como mulher de Deus, como uma pessoa chamada pelos céus, chamada pelo nome por Deus, aqui na face da terra. Louvado seja Deus. A tentação, ela derruba. A tentação é justamente o inverso, o oposto da provação. Quando nós somos provados na dificuldade, somos provados na enfermidade, na escassez, somos provados em palavras, em gestos, somos provados na humilhação, somos provados em muitas circunstâncias que nos entristece, desagrada o nosso coração. Mas se nós entendermos que a aprovação para o crente, ela vem justamente para promover o crente, nós não vamos ter medo de passar pela aprovação, nós não vamos ter medo de passar por ela, porque nós sabemos que depois que passarmos por ela, se passarmos vencedores, seremos o quê? Seremos aprovados por Deus. Louvado seja Deus. Toda prova é desafiadora e sofrida. Não existe uma prova que não seja desafiadora. Eu me lembro na faculdade, quando era dia de prova, era um tumulto na sala de aula. Os estudantes, todo mundo ficava alvoroçado, com adrenalina lá em cima, lá no alto. Mas quando o professor chegava com as provas na mão e colocava a prova ali, havia um silêncio absurdo. Por quê? Porque era o momento em que os alunos seriam o quê? Provados se realmente se esforçaram, se estudaram, se fizeram a sua parte. E quando Deus prova o homem, não é diferente. Deus prova o homem justamente em sua intimidade. Você já percebeu que a provação ela acontece justamente na intimidade do homem, no particular do homem? Dificilmente você será provado dentro da igreja, mas normalmente Deus vai nos provar lá fora. Normalmente Deus vai nos provar nos lugares onde ninguém nos conhece. Sabe por quê? Porque a provação ela vem na intimidade. E acontece o seguinte, que Deus te ama, que Deus marcou a tua face, Deus marcou o teu nome, e Ele quer te conhecer, Ele quer saber, Ele quer tratar contigo, Ele quer te conhecer na tua intimidade. Deus quer saber qual é o teu propósito, Deus quer saber qual é o tamanho da tua fé, Deus quer saber qual é o tamanho da tua fidelidade, Deus quer saber até onde vai a tua vontade em entrar nos céus. Deus quer saber o motivo que te trouxe até aqui. Deus quer saber até onde vai a abertura do teu coração e da tua alma para provar aquilo que vem dos céus, aquilo que vem de Deus. Louvado seja Deus.
está na enfermidade, Jó está na pobreza. Um homem que fora tão rico de saúde, de família, agora ele está na cinza de tanta angústia, porque a enfermidade assolou. E ele abre a boca e diz, e ele aclama, ele diz assim: quem é o homem para que tenhas tanto amor, a ponto de Jó questiona o Senhor: quem é o homem para que o Senhor ame com toda essa força, e para que assim a cada manhã, a cada momento. Olha, a cada manhã Deus visita a tua vida. A cada momento Deus te visita. Tem hora que nós achamos, imaginamos que estamos sozinhos, mas não. Deus está do teu lado, observando a tua vida. Deus está te provando a cada momento, porque o Senhor te ama. E eu não sei nem o que Ele viu em ti. Eu não sei qual é a razão de tanto amor que Deus tem, mas eu sei que Deus tem amor muito grande. Eu sei que o amor dele é imensurável, não se pode medir. Eu sei que o amor que o amor do Senhor te alcança nessa noite. O amor de Deus te alcançou, mesmo na tua fraqueza, mesmo nas nossas falhas. E aí que se aperfeiçoa a grandiosidade do poder de Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus provou Adão e Eva. E quando Ele prova Adão e Eva, Ele começa a observar a voluntariedade do homem que Ele criou. Deus quer saber que dentro da liberdade que Ele deu para o homem, se o homem, se quando o Senhor não está visitando o homem ou falando com ele, se o homem continua na fidelidade. E acaba que Adão e Eva decepcionam a Deus. Mas o Senhor também provou a Abraão. E outras pessoas foram provadas. Jó foi provado. Noé foi provado a trabalhar mais de 40 anos construindo a arca. Oséias, profeta Oséias, foi provado por Deus quando Deus disse: você vai e toma uma mulher prostituta e casa com ela. E ele literalmente casou com uma mulher que tinha uma vida errônea. E isso obviamente trouxe vergonha para ele, mas ele, provado por Deus, ele foi lá e o fez. E para que não fique mal entendido, eu quero esclarecer para a igreja que Deus assim determinou, para que mais tarde aquela mulher, que era uma mulher que infelizmente vivia uma vida de prostituição, e ela infelizmente não se redimiu com o casamento. Como ela não se redimiu, ela continuou na infidelidade. E esta infidelidade trouxe vergonha e tristeza na vida do profeta Oséias. E o Senhor disse assim: olha, Oséias, assim também tem sido o meu povo. Quando o meu povo que busca o meu nome, quando o meu povo que eu separei, quando o meu povo que eu o chamei para exaltar o meu nome, para ter propósito comigo, para que possa herdar a vida eterna pela promessa da minha palavra, ele diz assim: quando o meu povo, eles viram as costas para mim, quando o meu povo deixa de ser fiel, de ter fidelidade à minha palavra, eu tenho o mesmo sentimento, Oséias, que você tem. O mesmo sentimento do coração do profeta de ter uma esposa infiel. É o mesmo sentimento do coração de Deus quando Ele olha para a sua igreja e Ele vê a sua igreja, quando Ele vai provar a sua igreja lá na intimidade,
né? Quando você não está no culto, quando nós não estamos no culto, quando nós não temos o pastor do nosso lado, quando nós não temos o irmão, não temos pessoas da família, e aí nós nos mostramos tão fracos e acabamos, e às vezes poderíamos então decepcionar a Deus. Então o coração de Deus se entristece. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para ti uma coisa importante: lute na prova, lute na prova, seja valente, seja forte. Sabe por quê? Porque a prova te promove. A prova não vem para te derrubar, a prova não vem para te empurrar para o inferno, a prova não vem para que você permaneça caído, mas a prova vem porque Deus quer te promover como cidadão dos céus. Deus quer te promover como cidadão do alto. Deus te promove como homem de Deus. Deus te promove como uma pessoa que tem o selo da vitória, o selo da promessa, o chamado na tua vida. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Jeremias 10, profeta Jeremias diz, aliás, o Senhor fala na boca de Jeremias, e ele diz: eu, o Senhor, esquadrinho os corações e provo os pensamentos. Deus prova até o nosso pensamento. Quando a pessoa ama demais dentro do casamento, o que ela tem? Um pouco de ciúme, né? É isso ou não é, igreja? Então tem ciúme do olhar, tem ciúme da roupa, tem ciúme até do pensamento. E o amor de Deus te alcançou de tal forma que Deus tem ciúme até do teu pensamento. Você é menino dos olhos de Deus, você é chamado pelo Senhor. Deus estabeleceu em ti um chamado muito grande. O Senhor tem te chamado para coisas grandes, tem te chamado para herdar os céus, tem te chamado para a glória, tem te chamado para a salvação. Deus tem te levantado para aquilo que o mundo não pode ter, para que é privilégio da igreja, é privilégio daquele que está firmado no corpo de Cristo. Tá bom, nós lemos aqui a respeito do cego de Betsaida, e ele também foi provado. O cego de Betsaida foi provado também por Jesus. A Bíblia vai falar e vai dizer que Jesus entra na aldeia de Betsaida. E quando Jesus entra na aldeia, o povo da aldeia, eles adoram Jesus? Não. O povo da aldeia, eles vêm recepcionar Jesus, adorando, glorificando, exaltando, considerando o Senhor Jesus como um enviado de Deus? Não. Mas o povo da aldeia chegam, eles imediatamente vão atrás do cego da aldeia e levam ele até a presença de Jesus. Pergunta assim: por que é que eles levaram o cego da aldeia até a presença de Jesus? Por que eles levaram o cego até a presença de Jesus? Escutei nada. De novo, pergunta assim: por que é que eles levaram o cego? Por que é que eles levaram o cego Até Jesus. até Jesus? Irmãos, amados, prestem atenção. Porque o cego de Betsaida era o problema daquela aldeia. Ele não possuía o quê? Ele não possuía condições para trabalhar. Ele não era uma pessoa produtiva. Ele era pobre. Ele dependia de ajuda. Quando as pessoas falavam a respeito do cego daquela aldeia, falavam com menosprezo. Quando as pessoas tratavam do cego da aldeia, eles
tratavam com piedade, com dó, porque muitos tinham o sentimento que eles estavam carregando aquele cego nas costas. O cego da aldeia de Betsaida é o problema daquela aldeia. E aquele povo não adorou a Jesus, mas eles levaram o problema e colocaram até a presença de Jesus. E Jesus havia entrado em Betsaida. E eu vou dizer uma coisa para você: o Senhor Jesus não entrou neste lugar porque Ele já te esperava aqui. Mas eu tenho certeza que nessa noite Ele recebe a tua adoração, Ele recebe o teu glória, Ele recebe nessa noite, o Senhor recebe toda a honraria através da tua adoração, através da tua glorificação. E eu, se eu fosse você, eu batia a palma para esse Jesus, esse Jesus poderoso. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Bom, o cego foi levado até a presença de Jesus. E Jesus surpreende aquele povo. Por quê? Porque Jesus deixa o cego ali, do lado dele. A Bíblia não relata, mas eu acredito que Jesus rasgou o verbo ali naquela aldeia. Eu acredito que Jesus falou dos céus. Eu acredito que Jesus falou das promessas. Eu creio que Jesus advertiu eles a buscar o reino de Deus. Mas uma coisa Jesus não fez. Pergunta assim: o que é? O que é? Atender aquele cego. Meu Deus. Jesus não atendeu aquele cego de imediato. Mas depois que ele rasga o verbo, fala, prega, então a Bíblia fala que ele pega na mão do cego e retira ele da aldeia. Pergunta assim: por que é que o próprio Jesus pegou na mão do cego e ele tirou da aldeia? Pergunta aí, igreja. Não poderia ter sido os discípulos? Jesus não tinha 12 discípulos. O discípulo não poderia, Jesus não poderia ter dito: olha, pega o cego, tira ele da aldeia, leva o cego até um determinado lugar para que ele espere. Mas não. Jesus fez questão de pegar na mão do cego e tirar ele daquela aldeia. Porque o cego representava o problema daquela aldeia e simbolizava fraqueza, pobreza, necessidade. E se você, por algum motivo de adversidade da vida, tem se sentido numa circunstância de dificuldade, Jesus está aqui para segurar na tua mão. Jesus está aqui para te levar para fora dessa situação que você está vivendo. Louvado seja Deus. Irmãos, e a palavra diz que fora daquela cidade, Jesus, ele ora por aquele cego. Na verdade, ele cuspiu nos olhos daquele cego. E ele pergunta: você está vendo? E ele diz: eu vejo os homens como árvores. Então ele não estava o quê? Bom. Ele não estava o quê? Curado ainda. Primeiro Jesus tira aquele homem da aldeia, porque a cura daquele homem na verdade, aquela aldeia havia se tornado um lugar de impedimento na cura daquele homem. E eu vou dizer uma coisa para você: existem lugares que você não deve ficar. Existem lugares que Deus vai te arrancar. Sabe por quê? Porque são lugares que impedem a sua cura. São lugares que impedem que você seja limpo.
são lugares que impedem que você enxergue o poder de Jesus, a graça de Jesus, a unção de Jesus, a autoridade de Jesus, e Jesus vai te tirar daquele lugar. E Jesus, então, quando pergunta para ele, ele diz: eu vejo homens como árvores. Mas acontece, homens não são árvores. Homens têm sentimento, têm alma, têm coração, têm família. E quando a pessoa ela não está enxergando bem, ela não consegue o quê? Enxergar o homem como homem. Ele enxerga o homem como se árvore fosse, como se fosse alguma coisa. Mas nessa noite o Senhor abre as vistas aqui. Deus abre o teu coração para que você comece a amar o teu irmão, para que você ame a tua família, para que você ame as pessoas que Deus colocou do teu lado para orar por você, para caminhar contigo. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E Jesus, então, por fim, Jesus ora novamente, e aquele cego, ele finalmente, ele recobra a sua visão. Louvado seja Deus. Então, na verdade, foi o único milagre em que Jesus não o fez de forma imediata. O único milagre que Jesus não fez de forma imediata. Pergunta assim, por quê? Porque existem situações que precisam de tempo para se restabelecer. É como uma ferida. A ferida não vai se fechar da noite para o dia. O nosso corpo tem um processo. E a ferida ela vai se fechando, vai se cicatrizando. E nós precisamos entender uma coisa. Que nós temos o nosso tempo, mas Deus tem um tempo dele. E existem coisas que Deus vai fazer que não vai ser de imediato. Que vai ser por etapas. Que vai ser por processos. Se você estiver passando luta na tua família, não desista. Pode ser um processo que você está vivendo. Se você está passando luta no teu trabalho, pode ser um processo. Não se assuste. Tem coisas que precisam de tempo para serem curadas, para serem resolvidas. E Deus está dizendo para você uma coisa: não temas. Deus está mandando afirmar aqui: não temas. Não temas ser provado. Deus é contigo. O Senhor já te tomou nas tuas mãos para te tirar do lugar da amargura, do lugar da chacota, do lugar da luta. E o Senhor disse para aquele homem: não volte mais para a aldeia. Não volte mais. Você que colocou a tua mão no arado, está seguindo a Jesus, sabe que Jesus salva, sabe que o nosso tempo aqui na face da terra, ele é um tempo pré-determinado. Não volte para trás, não volte para a aldeia, não volte para aquilo que você deixou. Siga em frente com o Senhor, não tenha medo de ser provado, vá em frente. Deus é contigo, o Senhor está do teu lado, Ele te dá vitória. Bate palma glorificando o Senhor. Glória a Deus, amém? Bom, vamos se colocar de pé.